Quer medir indutores, capacitores e resistores com precisão de uma ponte LCR? Essa daqui é o lançamento da Finirce, a LCR ST1. É de baixo custo e promete ser tão precisa quanto uma ponte LCR, que tem um custo várias vezes maior. Vamos dar uma comprovada se isso é verdade ou não. Então esse é um lançamento, LCR ST01, que promete fazer medidas igual a uma ponte LCR. Vem um estojo firme, muito bem acabado, né, esses últimos produtos da Finirce. E vamos dar uma analisada nele. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer esse review e um produto que parece resolver o problema de muita gente que precisa medir com precisão capacitores e indutores principalmente. Ok? Ele vem nessa caixinha, tem um manualzinho, o manualzinho está em inglês, tem também aqui um pequeno guia aqui com referências e algumas informações úteis, cabo de carregamento USB-C, duas pontas especiais, ela vem com essa ponta aqui reta, tipo pinça, e ela vem também com essa outra ponta curva, que a gente pode substituir aqui também facilmente. Isso é bem útil dependendo se a gente vai medir SMD na placa e tudo mais, ok? Além disso, ela vem também com, como ela é magnética, ela vem com essa pequena plaquinha que você pode adesivar na bancada e ela pode ficar fixa aqui, ok? Presa na plaquinha que é magnética aqui. Ok? Interessante, né? Bom, vamos lá. Ela é bem simples, tem dois botões e uma chavinha aqui superior. Leve, tem bateria recarregável de lítio. Liga nesse primeiro botão aqui de cima. O boot é bem rápido. Ela é smart, então automaticamente ela vai detectar se é capacitor, resistor ou indutor. E além disso ela também mede diodos, ok? Vamos testar. Está no modo automático. Se eu pressionar a chavinha aqui de cima para o lado, virar aqui para o lado, ela muda para resistores, depois para capacitores e para indutores. Depois ela volta, além disso ainda tem diodo também, escala de diodo, e volta para o automático, ok? Tem possibilidade de ajuste da tensão de teste, 0,6 volts ou 0,3 volts, e a frequência de teste, o que é importante, ela está em 1K, e ela tem as opções, pressionando aqui, a gente consegue trocar para cá e escolher 10K, 100 Hz, 1 kHz ou 10 kHz. Essa frequência é útil para fazer testes em componentes com um range muito grande. Por exemplo, quanto maior a frequência que você usa de teste, menor o valor de capacitância ou menor o valor de indutância. E quanto menor essa frequência, maior o valor de capacitância ou indutância. Então você vai escolher conforme a faixa que você vai testar o componente. Então vamos ver aqui o range dela, quais são as faixas de trabalho, e a gente já parte para os testes, ok, pessoal? Então vamos lá, capacitância até 22.000 microfarads, bem razoável. Indutância até 10 henries, ok? Começando na faixa de 1 microhenry. E os capacitores começando na faixa de 1 picofarad. E resistência até 10 megaohms, ok? Começando em 10 miliohms. Essas são as três faixas aí que ela pode funcionar. Bom, além disso ela tem transferência de dados também para planilha Excel. Você pode guardar dados pressionando esse botão aqui. Cada vez que você mede, você pode guardar e planilhar. E depois transferir aqui para o PC para poder ver os dados. Interessante que ela tem funções de medidas auxiliares, além de medir indutância, capacitância e resistência, você tem esse outro display aqui embaixo, em que você vai medir, por exemplo, a resistência séria, o ESR, tanto no indutor quanto no capacitor, você mede o ESR, e uma função adicional aqui. Aqui está em fator de dissipação. Se eu pressionar aqui em cima continuamente, eu troco esse segundo display aqui para os outros parâmetros. Fator de qualidade, que muito útil aí quando for testar indutores. O próximo, Z, impedância total do que você estiver medindo.
E o próximo, reatância do circuito, ok? No caso, reatância do componente, reatância capacitiva ou indutiva, em ohms. E aqui do lado sempre o valor do SR, da resistência série. Tá? E aí voltamos aqui para o fator de dissipação. Isso vai ser bastante útil a gente escolher. Então vamos botar aqui uma frequência, por exemplo, vou botar aqui a frequência de 1 kHz, aqui, minha frequência de teste. Vamos começar com alguns testes e vamos comparar com as medidas de uma ponte LCR de bancada. Ok, essa ponte aqui. Nós vamos testar aqui. Vamos começar aqui com um indutor. Vou pegar este indutor e vamos medir com esta ponte LCR aqui da Fenice. Eu vou deixar em alto para ele detectar aqui diretamente o que é e qual o valor. Vamos botar aqui, vamos ver quanto dá. 1,456 milihenries, ok? 1,456 milihenries. Embaixo deu o fator de dissipação e deu também o SR, que não é tão fundamental na medida de indutores, é mais de capacitores, mas mesmo assim ele mede. Olha lá, 1,456, bem estável, né? Agora nós vamos medir aqui na ponte. Aqui na ponte, eu medi, é importante manter a mesma frequência, 1 kHz. Aqui na ponte aqui também está 1 kHz. Deixa eu botar aqui na função de indutância. E agora nós vamos medir. Vamos ver quanto é que dá. Olha lá, deu 1,4723. Praticamente o mesmíssimo valor. Lembra que deu 1,458? Muito precisa aqui a medida feita pela ponte. Vamos medir um outro indutor. Um indutor maiorzinho. Esse aqui. Vamos ver a medida aqui, primeiro na ponte, aqui, na ponte portátil, né, da Fenice. Vou botar aqui entre as posições. 25,4 microhenries. 25,4 microhenries, aproximadamente, né? Ele faz o desenhozinho ali do indutor, ali de lado, né? E 25,4 microhenries. Mesmo indutor, vamos medir aqui. Está na mesma frequência, então vamos lá. Deixa eu estabilizar. 26 microhenries, praticamente o mesmo valor. O outro deu 25,4. Okay? Até querendo cair um pouquinho ali para 25,9. Isso é muita precisão, tá, pessoal? Essa pequena diferença assim, é desprezível. Às vezes até o fio que eu estou usando aqui já é suficiente para dar essa pequena diferença, né? Estamos tratando em microhenries, tá? Bem, pessoal, vamos medir agora aqui capacitância. Vamos pegar esse pequeno capacitor e vamos medir aqui direto, manter a mesma frequência aqui de 1 kHz. Vamos medir aqui 2,115 nanofarads, ok? 2,115 nanofarads, 2,1, né? Agora vamos medir nessa ponte. Já botei aqui em capacitância, vamos espetar direto aqui o capacitor. 2,1 nanofarads também. Medindo igualzinho. Tá? Isso para a gente não fazer muitas vezes pouco caso de um instrumento de baixo custo, né? É um instrumento de baixo custo, com certeza. Ponte LCR sempre foi um instrumento caro e ele está conseguindo chegar muito perto, praticamente idêntico a uma ponte que custa um valor bem mais elevado, que é o caso dessa daqui. Vamos ver um outro capacitor, um capacitor maior, esse aqui de 47 microfarads, tá? Um eletrolítico, né? É bom, pessoal, sempre a gente zerar aqui para não ter nada, nenhuma tensão armazenada no capacitor para evitar danos, tá? Embora ele tenha proteção, essa ponta aqui indica que tem a proteção. Vou deixar também no automático e vou botar aqui 43, opa, que subiu de novo, 43,58 microfarads, 43,59, isso aí, 43,5960. Vamos zerar aqui novamente e vamos botar aqui
43, né? 43,83 microfarads. Cravou praticamente o mesmíssimo valor. Ok? Muito bom. Vamos testar um capacitor bem pequeno, na faixa dos picofarads, esse aqui. Vamos medir aqui, direto nesse capacitorzinho pequeno. 81,8 mais ou menos. Agora eu vou botar aqui na ponte. 81,6.4, mesmo valor, medindo bem preciso. E eu estou medindo com 1 kHz, tá, pessoal? Aqui, um valor tão baixo desse, era interessante a gente mudar aqui para 10 kHz. Teria um valor mais preciso. Mas como eu estou usando 1 kHz aqui também, e aqui o objetivo é ter uma comparação, eu acho que funciona bem dessa forma. Resistor, vou pegar um resistor aqui de pequeno valor, esse resistor aqui de 1 ohm. Vou ainda medir aqui no automático. Mediu 998.9, isso aí, 998 ohms, quase 999 miliohms, né? 999 miliohms. Agora vamos medir aqui na ponte, deixa eu mudar aqui para resistência. Vamos medir aqui. Aqui deu 954 miliohms. Um pouco abaixo, medindo direto aqui. Tá? Às vezes é uma questão também de zerar para dar diferença, mas mesmo assim está muito perto também. E finalmente diodo. Diodo não fica no automático. No diodo a gente vem aqui e troca aqui para a função de diodo. Resistência, capacitância, indutância e diodo. Aqui aparece um símbolozinho aqui de diodo. Interessante é que ele mede o diodo dos dois lados, indicando a polaridade, onde está o cátodo e onde está o anodo. Então ele vai conduzir em tese dos dois lados, mas vai indicar aqui o valor. Eu vou encostar aqui, ó, 0,68 volts, e está dizendo que o cátodo está para o lado de cima, aí, que é verdade. Aqui nesse símbolo aqui, ó. Agora, se eu inverter o diodo, ele inverte lá o desenhozinho também, ó. Olha lá, o cátodo foi para baixo, conduzindo 0,68. Então, fazendo esse teste, conduzindo dos dois lados. Ele conduz de um lado só, mas é que você inverte. E ele inverte as pontas aqui automaticamente. Quer dizer que o diodo está bom. Ok? Medida de diodo aqui também tranquilo, muito bem feita. Para entrar em Settings, você pressiona aqui longamente esse botão de cima. E ele tem aqui as opções de linguagem, volume do bip, né? Porque ele tem continuidade também, eu vou mostrar, está no volume 3. Backlight, que é a intensidade do backlight. Se você quer que ele desligue sozinho ou não. E o reset de fábrica. E a versão também de firmware, porque ele pode ser atualizado pelo cabo USB. Ok? Apertando de novo aqui longamente, a gente volta. A continuidade, ele funciona aqui na escala de diodo. Tá? A gente bota na escala de diodo, se eu pressionar aqui, ó, ele vai conduzir e vai fazer o barulho de continuidade. Qualquer resistência abaixo de 55 ohms, ele vai disparar e fazer a continuidade. Tá? Zeramento das pontas, você junta as pontas e pressiona levemente o botão de ligar. Se você pressionar mais de 2 segundos, ele desliga. Se você der um único toque, ele liga. Tá? Muito leve, muito fácil, possibilidade de usar pontas, um belíssimo estojo. Gostei muito desse modelo LCR ST01 e me surpreendeu com a precisão. O que acontece é que às vezes você tem aqueles multitestadores de componentes, inclusive fabricados pela própria Finis, que tem medida de MOSFET, transistores, SCRs, triacs, resistores, capacitores, indutores, eles medem tudo. Eles não têm a precisão, principalmente nas medidas de indutância e capacitância, não chega perto da precisão de um instrumento como esse que é dedicado, tá, pessoal? Então, ali é prático, é interessante você ter tudo aquilo, é melhor do que nenhum indutímetro ou capacímetro, mas saibam que as medidas ali é de uma frequência fixa e um range muito grande, então ele vai ter uma tolerância alta na medida, principalmente em valores extremos, ou seja, ou valores de capacitância e indutância muito baixos ou muito altos, eles vão dar diferença. Esse aqui você consegue ajustar
até 3 frequências, 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz, o que te permite um range melhor de medida. Fora a tensão de teste, 0,3 ou 0,6 volts também pode influenciar em algumas situações. Tem, além das medidas tradicionais de indutância, capacitância e resistência, as medidas auxiliares, como fator de dissipação, impedância, reatância e fator de qualidade, que é interessante também. Por exemplo, vamos dar uma medida aqui nesse capacitor, esse capacitor aqui novamente, mas eu vou botar aqui para a gente ver a reatância capacitiva. Tá, fator de qualidade, é só pressionar aqui continuamente que ele vai trocando. Impedância, impedância total, reatância, tá? A reatância vai ser em ohms, tá, pessoal? Pressionando aqui, olhando lá no display, parte de baixo, ele mediu aquela capacitância de 43 microfarads e a reatância de 3.648 ohms. Essa reatância, aqui está no menu de baixo ali, né? Essa reatância é em função da frequência, claro, né? Então, ela vai variar conforme a frequência. Interessante para a gente ter esses dados, até para fazer algum tipo de cálculo. Você ter essas medidas auxiliares aqui embaixo. Fator de qualidade também, no caso de indutores, é muito legal. A gente vai clicando aqui, D, mais um toque, Q, fator de qualidade, tá? Já está em fator de qualidade, eu pego lá o meu indutor, meço ele, pode ser aqui no automático também, boto lá, mediu lá 1.45 mA, o fator de qualidade de 4.21. Ok? Muito bem, o display é bom, bem visível. Se você quiser garantir uma maior precisão, não precisa deixar em alto, você pode vir aqui e trocar para que ele fique direto numa função, por exemplo, medida de resistência, medida de capacitância, medida de indutância. E aí, provavelmente, a chance de erro é menor ainda. E muito tranquilo, tá, pessoal? Preço muito interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em ter a sua primeira ponte LCR. Ela é portátil, fácil, dá para levar no bolso ou deixar na bancada lá, com aquela plaquinha do imã presa lá na sua bancada, pronta para fazer essas medidas aí com uma boa precisão, como a gente pode ver, comparando aqui com as medidas da ET430, tá? Que é uma ponte que a gente sabe que tem boa precisão. Ok? Esse era o review que eu queria mostrar hoje aí para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, clica no like. Não deixa de se inscrever no canal, muito importante, além de assistir o vídeo, se inscrever para ajudar o canal a crescer. Ok? E até o próximo vídeo. Um grande abraço.